psora faz contração mesenquimal. Ela diminui o fluxo no tecido humano de nutrição, de absorção e de eliminação a nível físico. Nós temos vários tipos de psoras. Aqui eu vou colocar para vocês algumas partes onde nós vamos falar da cor e da forma. Então, como você está lendo aqui, ó, psoras são manchas parecidas com pigmentos, né, coloração. Algumas escolas chamam de pigmentos, de cores diferentes em relação ao tecido circunstante. Quer dizer, todo o tecido em volta de onde é que você tem uma psora, ele está comprometido com a diminuição de absorção, de nutrição e de eliminação. Podem estar posicionados em qualquer quadrante vídeo, seja no interior da banda do sistema nervoso autônomo, seja na região dos órgãos. As psoras são classificáveis de dois modos, pela cor e pela forma. Lembrem-se que para uma constituição ser considerada psórica, ela precisa ter mais do que 3 psoras, tá certo? Então vamos lá, ó, a cor. Pode ter uma psora de cor negra, que é tendência à cronicidade, até mesmo à degeneração, levar a um câncer à região onde ela está. Eu posso ter uma psora de uma cor amarelo brilhante, tendência a patologias do fígado e da coliciste. O amarelo enxofre, aquele amarelo mais tipo de enxofre mesmo, ele não tem uma cor tão definida, ele não é brilhante, né? Dispepsia fermentativa e ácida. Amarelo sujo, né? Cor de tijolo, aqueles tijolos maciços. Distúrbios da funcionalidade hepática. Por isso que muitas vezes, muitos terapeutas iniciantes, tá? Ou mesmo não iniciantes, eles procuram muitas vezes encontrar o sintoma de uma pessoa. E aqui está a importância de perguntar na ficha da pessoa o motivo que ela veio fazer a consulta. Não é? Então, uma dispepsia fermentativa, o que eu posso ter? Eu posso ter enxaquecas, dores de cabeça, eu posso ter azia, que o paciente vai falar para você. Não é? Aqui, essa coloração aqui, olha, eu posso chegar lá no fígado e não encontrar sinal nenhum. Mas se eu tiver uma psora dessa coloração amarelo, sujo, tipo tijolo, ela me indica aonde ela estiver que eu tenho um distúrbio de funcionalidade hepática. Então, muitas vezes se confundem ou se pensam que não se acham problemas numa íris, porque a pessoa está procurando só o efeito. Eu posso dar, me ver normalmente hoje, agora nesse momento aqui na cabeça, o que todas as pessoas estão falando do coronavírus. Até eu fiz um pequeno vídeo sobre coronavírus, aonde eu falo do sistema imunológico, que normalmente o sistema imunológico, ele vai, quando ele está forte, ele vai evitar qualquer tipo de virose, certo? Vermelho, tijolo, negro, tendência hemorrágica, quer dizer que se uma pessoa chega na minha frente com uma psora preta, negra, e a pupila estiver com hipos muito forte, e ela estiver reclamando em qualquer área do corpo, ela pode estar tendo uma hemorragia. Pois eu tenho coloração bege, vermelho, patologias desmetabólicas, entre quais a gota, a diabética, tabaco, aquela cor do cigarro, a parte interna, né? Hepatopatias de alta incidência familiar, problema vem de família, bicolores, de duas cores, também alteração dos açúcares. Tá? Boa noite, Ana. Então, assim, olha, cada psora tem uma cor e também temos uma forma compacta, quando ela está muito junto, né? De várias dimensões, pode ser pequenas, pode ser negras, solitárias, está implicada já no sistema glandular. A torrão, você tem que trabalhar, eu sempre falo que os meus cursos, eu nunca quero ter pessoas que não pensam. Você tem que começar um pensador. Porque um pensador, ele discute, ele concorda, ele discorda, ele acha soluções. E pessoas que só têm pensamentos que os outros colocam na cabeça, são pessoas que acham que aquilo é verdade. E é aqui que eu quero puxar vocês.
vocês têm que concordar, vocês têm que discordar, vocês têm que pesquisar para saber sempre o que funciona, o que não funciona, o que é verdade, tá certo? Forma de couve-flor, né? Uma maior concentração de pigmento na porção inferior da íris é índice de metabolismo de açúcares. Observa que a lacuna me indica o sistema glandular e leva a diabetes. Esse tipo de psoras vai me levar a diabetes. Tá? Então, que cor que é essa psora? Só para a gente ter uma ideia, né? Cada uma dessas cores e formas de psoras também teriam significados emocionais correspondentes? Sim. A partir do terceiro módulo, e mais especificamente no quarto módulo, nós vamos entrar no significado emocional de cada sinal. É que primeiro nós precisamos, assim, Camila, pegar e entender bem o que é esse sinal. E depois, grau a grau, nós vamos subindo no significado, como nós estamos falando hoje. Físico, significado emocional, significado na espiritualidade, significado de como a pessoa recebe o amor na vida dela. Então, nós temos vários pontos, com cada uma com seu significado. Mas podem colocar perguntas à vontade, tá legal? Então, que cor que é essa? Essa aqui já é uma cor mais amarelada, ó, tá vendo? Isso aqui é o amarelo enxofre, você lembra? O que era o amarelo enxofre? Vamos ver aqui, ó. Dispepsia fermentativa e ácida. Tá? Então, cada cor, cada forma, e aqui você começa a pegar, porque é geometria e matemática. Tá? Olha aqui como essa daqui é compacta. Essa daqui ó, já tem pontos de defeito junto a ela. Então, cada psora tem uma forma, tem uma cor. Nada impede que vocês, estudantes de microsemiótica e lídia, com o passar do tempo, encontrem novos sinais, porque nada é parado, estático. O sinal, o que eu estou mostrando para vocês e passando nas aulas, é o que nós já temos comprovação científica destes sinais. Mas, quem sabe, amanhã se descobre novos sinais, se encontram novas situações. Legal? Bem mais claro. Então, a psora, ela é como se fosse uma pigmentação, uma heterocromia, aonde ela está mais junta, tá bom? Normalmente se encontram muitas psoras na área do id, porque o id, a parte inferior do nosso corpo, é o que nos leva ao futuro. Tá? Parte de fígado. Isso aqui só tem uma psora, ó, lá embaixo. Que já tem um pequeno ponto. Ó. Parece, isso é muito fácil confundir com ponto urogênico. Eu separei aqui junto. Só existem duas formas em conjunto para eliminar os malefícios degenerativos da psora, que é a nutrição, eliminação, absorção. No caso das psoras, eu converso muito com o meu paciente, porque ele precisa, por pelo menos no início do tratamento, pelos primeiros 28 dias, diminuir aqui, ó, radicalmente a ingestão de carnes vermelhas. Não adianta eu chegar e passar o remédio para uma pessoa, por exemplo, a psora, ela precisa do Oxygen Plus. Sempre tem oxigênio do meu lado aqui. Nós utilizamos muito oxigênio. Eu gosto muito porque ele limpa, desintoxica, faz absorção. E não é, eu falo para fazer propaganda, mas é uma coisa que sempre me fez muito bem. E as pessoas que utilizam, elas sentem uma diferença incrível. Mas independente da pessoa, não é o que eu quero dizer para vocês sempre assim, é o seguinte, não é o remédio sozinho. Muitas vezes, alguns maus profissionais da área da saúde, eu falo assim, maus profissionais de todas as áreas da saúde, tá? Eles querem que a pessoa tome remédios e que a pessoa não tenha uma transformação de vida.
Por exemplo, assim, eu tenho muitos amigos cardiologistas. Então, você vai no cardiologista, vamos dar o exemplo que mais enche a sala do cardiologista ainda hoje em dia, tá? Que é o colesterol e o triglicérides. Ele te passa a medicação que ele conhece, que é química, para o colesterol e triglicerídeo, e mesmo um mau cardiologista, ele vai parar para você e vai sentado na sua frente e vai falar assim: o senhor ou a senhora precisa diminuir fritura, gordura, fazer exercício assim, assado. Aí o remédio tem um potencial a mais, porque a pessoa precisa assumir o que ela faz. Então, na PSORA é fundamental que a pessoa diminua radicalmente a ingestão de carnes vermelhas. Sabe que eu não estou falando do peixe, do frango, da ovelha, do carneiro, nada disso. A carne vermelha é um veneno para a PSORA. Aí eu utilizo o Oxygen Plus e a OPI. Vocês vão entender melhor a função da OPI do oxigênio quando vocês tiverem a aula do pH, da potência de hidrogênio de uma pessoa. Então, na PSORA, o mal que ela faz, quando eu tiro a carne vermelha por 28 dias e acrescento Oxygen Plus e OPI, eu tenho uma melhora incrível da pessoa, tá certo? E a psora na esclera, professor, eu ainda não encontrei psoras na esclera. Falando assim, você pode até achar estranho, Maria, mas assim, psora na esclera eu não achei até hoje, em 30 e poucos anos de profissão. Tem bilirubina, tem uma outra série de situações. Manchas, sim, tem, pode ter várias manchas na esclera. Normalmente são mais manchas marrons, pode ser de um acidente, pode ser de uma outra situação. Nós temos trabalhado muito, porque eu sei que tem um estudo da esclera, não é? Mas ainda não existe uma comprovação, ou não existe uma situação em todos os locais que fala, não, concordamos 100% com a esclera. Porque se você coçar o olho e chegar para se consultar, você pode estar criando uma mancha na esclera. E essa mancha não vai para a íris. Então, eu preciso observar isso. Mas tem uma parte também da esclera, ok? Então, a psora tem aquelas várias situações. Vou entrar um pouquinho mais rápido agora também nos pontos urogênicos. Tá? Formações arredondadas, compactas, com superfícies lisas, relevantes de várias dimensões, habitualmente concernentes às íris hematógenas. Indicam a presença de possíveis formações neoplásicas benignas do aparelho reprodutor e da próstata. Então, os pontos urogênicos eles vão para o sistema reprodutor, né, feminino e masculino, no caso dos homens, a próstata. Isso aqui, urogênico, ok? Ó. Observe que ele é circular, diferente das psoras, que tem outro tipo de coloração, vocês acabaram de observar. Normalmente é circular, vai mais para a periferia da íris, independente da localização que eles estiverem, eu vou observar o sistema urogenital. Interessante aqui, eu estou me lembrando, por exemplo, de muitas mulheres que eu já atendi e atendo, que têm problema de engravidar. O que acontece? Às vezes não se acham a causa, mesmo o ginecologista, o obstetra, e quando você observa a íris, por isso que a íris eu falo assim, é integrativa, o que se faz? Você vai trabalhar indicando essa parte, porque normalmente os pontos urogênicos estão no sistema linfático. E quando se trabalha o sistema linfático, do sistema parte urogênica, tá? Você libera a parte hormonal e melhora o sistema reprodutor. Isso eu faço normalmente em integração com um ginecologista. Então, esse aqui, olha, não está tão fácil como o outro, mas isso que eu peguei de uma paciente minha, ó, ponto urogênico. Tá? Aqui embaixo, ó, circular. Observa esse sinal aqui, ó. Isso aqui não é uma lacuna. Vou falar dele mais à frente, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó, é um ponto de defeito, ó.
Observa como ele é pequeno, preto e compacto. Interessante isso. Vamos voltar no ponto urogênico? Ó, redondo, circular, e você observa que ele está mais superficial. O ponto de defeito é negro, pequeno e profundo. Ponto urogênico, ó. Está observando? Ó? Observa que eles estão sempre mais para a periferia da íris, que eles são redondos, circulares, tendência à coloração negra, e estão ligados ao sistema reprodutor. Agora vamos entrar no ponto de defeito. Pessoal, boa noite. Som e imagem está ok? Só me dá um toque aí se som e imagem está ok. Ok? Sim, beleza. Então, ó, pega na sua mente agora assim, ó, só, né? Ponto urogênico. Qual que é a diferença de um para o outro? Aonde que é a maior localização deles? Isso é importante. Agora nós vamos entrar. Boa noite, Nilson. Agora nós vamos entrar no ponto de defeito. Ó. São pequenas e profundas cavidades que podem penetrar até o estroma da íris. Representam um sinal de destruição orgânica na região gástrica, de destruição orgânica. Na região gástrica, indicam possíveis úlceras. Na região intestinal, indicam a presença de divertículos. Ponto de defeito. Ó. Pequeno. Esse aqui não é tão forte. Lembra que os pontos urogênicos estão sempre na parte externa da íris. Tá? Eles podem estar dentro da parte da área considerada a nível físico gastrointestinal. São pretos, indicam uma destruição do tecido, tá certo? Rompimento de anéis tetânicos, parte cerebral. Aqui eu tenho uma série de pontos de defeitos. Dentro de uma lacuna, sozinhos. Muitas vezes nós procuramos sinais grandes. Observe os pequenos sinais. Olha aqui em cima dessa área cerebral que eu tenho aqui, ó. Olha só quanto ponto de defeito, ó. Parece uma escamação. Estou me lembrando que uma das colegas, acho que foi a Maria, perguntou sobre manchas na parte da esclera. Ó. Seria esse tipo de mancha, Maria, ó. Outro tipo de mancha, aqui no final dos vasos, tá? Mas ainda não se tem uma comprovação 100% dos significados desses sinais na esclera. Tem vários estudos, tá? Que são muito bons, ainda estamos aguardando essa parte de confirmação. Pontos de defeito. O ponto de defeito significa a destruição de um tecido, ó. Muitas vezes a gente passa batido. Ó. Essa daqui é uma íris direita. O que eu tenho aqui? As áreas respiratórias superiores. Isso aqui está me indicando uma sinusite crônica dessa pessoa.